Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. Como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores do Azeite Talismã e a Prozis. E sempre que fizerem compras na loja online da Prozis, incluam a palavra Lenga-Lenga, é uma palavra só, e dá-vos direito a descontos entre os 5% e os 15%, independentemente das promoções que estejam a decorrer no site da Prozis. Os descontos são cumulativos, portanto, vocês saem sempre a ganhar. Dito isto, ainda antes de ir ao tema de hoje, eu acabei de saber agora, à hora que estou a gravar, acabei de saber do atentado em Sydney, em que uma festa do Hanukkah judaico foi atacada por, parece que dois terroristas, dois assassinos, que mataram pelo menos, os números para já apontam para uma dúzia de pessoas, feriram mais umas 30, e escusado, é redundante dizer que é muito triste isto que está a acontecer, que estamos a voltar, aparentemente estamos a voltar aos anos 1930 em certos lugares do centro da Europa, só que agora se calhar mais generalizados a outros lugares do mundo. Não é preciso estarem ocupados pelo Terceiro Reich para que estas coisas aconteçam, para que a perseguição aos judeus aconteça, apenas porque são judeus. Lembro que os judeus que estavam naquela praia de Sydney a festejar o Hanukkah não são israelitas, não são com certeza membros do governo israelita, por possa haver desacordos ou discórdias face às políticas de Israel. Aquelas pessoas são pessoas comuns, e a única coisa que os habilitou a serem vítimas de mais uma chacina é o facto de serem judeus. Portanto, o antissemitismo está vivo, não se devia recomendar, mas infelizmente há muita gente que o recomenda, e há muita gente que o recomenda, incluindo os parlamentos de vários países ocidentais, incluindo o nosso, nos canais televisivos, que muitos comentadores vão repetir propaganda do Hamas e demonizar de forma mais ou menos assumida ou mais ou menos dissimulada, demonizar os judeus. É um ódio velho, é um ódio muito antigo, um ódio que tem muitos séculos e que às vezes aparece de forma envergonhada e agora está a voltar, como já muitas vezes aconteceu, está a perder a vergonha outra vez e está a voltar a ir à superfície com toda a mostrar a sua cara feia mais uma vez. Uh, é absurdamente triste que isto esteja a acontecer, é quase inacreditável, mas de facto só nos surpreendemos se ignorarmos a história. As perseguições aos judeus, as perseguições mais ou menos consentidas e mais ou menos estimuladas aos judeus são, são recorrentes, aconteceram dezenas, centenas, milhares de vezes ao longo dos séculos e agora estão a acontecer outra vez. E talvez isto funciona por ciclos, com certeza haverá um período em que isto talvez diminua, não parece que esse período esteja para acontecer, infelizmente, para tão cedo. Todo o discurso pró-Palestina, toda a partilha da propaganda do Hamas, todas estas histórias da Palestina livre, do rio até ao mar, e toda esta cartilha ajuda bastante a que atentados como este de Sydney aconteçam. Facilita bastante a ação dos terroristas, o facto também de os terroristas que são motivados, que têm as características que têm, religiosas e outras, que são motivados, que têm as motivações que têm, e o facto desses terroristas serem, dos seus propósitos e do seu ódio ser bastante relativizado hoje em dia no Ocidente, também ajuda muito a que estas coisas aconteçam. Mas não era esse o tema que vou falar hoje, não era esse o tema principal, embora até possamos fazer aqui alguma ligação, porque o tema principal de hoje é essa grande, enorme, altíssima figura, no sentido de envergadura moral, não é? Que se chama Luís Marcos Mendes e que já fez várias vezes declarações bastante curiosas, para usar um termo simpático, sobre as políticas de Israel e sobre a questão do Médio Oriente. Normalmente, quando falamos, eu estou a falar e queria dedicar o programa de hoje ao Dr. Marcos Mendes, porque, aparentemente, segundo as sondagens, o Dr. Marcos Mendes tem uma grandíssima, mais uma vez, uma enormíssima, uma altíssima
possibilidade de vir a ser o próximo Presidente da República e, portanto, merece que lhe prestemos alguma atenção. Não merece muito mais coisas, mas isso, talvez, a atenção talvez mereça. Dr. Marcos Mendes normalmente muitas vezes nas redes sociais, quando se refere à criatura, brinca-se com umas fotografias antigas, ou mais ou menos antigas, uma fotografia em que ele aparece na praia, sentado numa cadeirinha, e em que a esposa, acho que a esposa dele, a mulher dele, lhe dá comida com uma colherzinha na boca, nada de especial aqui, nada para ver aqui, tudo normal. Também há uma fotografia famosa, já bastante mais antiga, em que ele aparece com os sapatos, com um salto bastante pronunciado. As pessoas brincam muito com isso. Há umas fotografias da juventude do Dr. Marcos Mendes que suscitam alguma galhofa, algumas piadas e umas graçolas e tal, mas essas fotografias não acho relevantes para aqui, não são particularmente significativas do percurso político do Dr. Marcos Mendes, julgo eu, mas há uma fotografia que diz alguma coisa sobre o percurso político do Dr. Marcos Mendes, é uma fotografia em que ele está com Fidel Castro, acho que aquilo aconteceu em 2001, talvez 2001, parece que foi essa a data que eu vi. Está o Dr. Marcos Mendes, na altura, suponho que deputado, líder do PSD, não sei em que qualidade ele estava lá, não estava na qualidade de estadista, não estava na qualidade de Presidente da República, com certeza que ainda não era na altura, talvez venha a ser agora, não estava em nenhuma qualidade formal, mas achou por bem, ele próprio confessou que tinha muito interesse em conhecer Fidel Castro, e então conheceu Fidel Castro, e esteve com ele no gabinete e foi tirada pelo menos uma fotografia em que os dois estão a rir às gargalhadas. Não sei de que é que eles estariam a rir, não sei o que é que presumo que Fidel Castro estivesse a mostrar, não sei, gráficos, imagens de presos políticos, os gráficos dos números alusivos aos números das pessoas que foi mandando matar, das 20 ou 30 mil pessoas que foi mandando matar enquanto foi ditador de Cuba, gráficos alusivos à miséria que ele sujeitou o povo, e que o povo vive ainda sujeito, o regime não mudou, não é? Não sei qual seria a razão de tanta boa disposição. Sei que o Dr. Marcos Mendes estava felicíssimo, ele próprio assumiu que gostou muito de conhecer Fidel Castro. É interessante termos um candidato à presidência da República, não apenas um candidato à presidência da República, um candidato que tem liderado com alguma consistência as últimas várias sondagens presidenciais, e um candidato que se ri, que encontra motivos de galhofa, em comum com um ditador sanguinário, com um assassino, um sociopata. Isso é, desde logo, acho revelador, é mais revelador do que a fotografia da mulher dele a dar-lhe comidinha na boca. Eu não conseguiria, falo por mim, mas sequer sou um tipo esquisito, eu falo por mim, não conseguiria imaginar nenhum pretexto sob o qual eu conseguisse estar divertido e muito, muito risonho ao lado de um criminoso da pior espécie, que é um dos maiores ditadores do século XX, um perpetrador de matanças, de chacinas, um homicida, repito, um sociopata. Não era, não sei, não é o tipo de pessoa que eu gosto ou me apetecesse conviver. Não é de facto. Posso conviver com, sei lá, com médicos, com canalizadores, com jogadores de handball, com cabeleireiros, ou com calhar, não tenho nenhum preconceito em relação a uma série de atividades. A atividade de assassino, de torcionário, de tirano, de ditador, não é aquele tipo de atividade que, com cujos titulares me apeteça confraternizar. De facto, não é. O Dr. Marcos Mendes entende de outra maneira, e esse entendimento acho que é um sinal muito importante para nós percebermos, podermos avaliar o caráter da figura, o caráter desta figura que se candidata à presidência da República e que se calhar vai ganhar as respectivas eleições. Portanto, se ele for eleito presidente,
ficaremos a saber que temos um presidente, como aliás já o presidente, o incumbente, o presidente ainda em funções, e que aliás também, não por acaso, é o mentor do Dr. Marcos Mendes, também uma das primeiras ações que ele tomou, uma das primeiras visitas de Estado que ele fez quando assumiu a presidência, em 2016, foi visitar o Fidel Castro. Foi visitar o Fidel Castro. Desde aí, o professor Marcelo já esteve com uma série de outros ditadores, com os quais se dá maravilhosamente, ditadores, proto-ditadores, como o Sr. Lula e tal. Tem uma relação muito estimável com ditadores, tem uma relação até muito mais próxima com ditadores do que tem com estadistas democratas, e dá a ideia que o Dr. Marcos Mendes não, não vai fazer diferente, não vai mudar, e não é essa tendência, é uma tendência recente. Tenho ideia que os nossos presidentes anteriores que tenho ideia, preferiam conviver com democratas do que com tiranos, com assassinos. O professor Marcelo já mostrou uma mudança, vamos admitir uma evolução nesse processo, já mostrou essa evolução, e essa evolução parece que vai haver uma evolução na continuidade, uma continuidade na evolução, se o Dr. Marcos Mendes for eleito, e preservar esse tipo de veneração, de veneração, o termo de admiração por assassinos, por homicidas, não é? Homicidas em larga escala, não estamos a falar de alguém que matou o cunhado numa pancadaria de bar, estamos a falar de homicida, de pessoas que planearam friamente a morte de milhares de pessoas, de outras pessoas. E, portanto, o Dr. Marcos Mendes, acho que essa fotografia dele com Fidel Castro diz muito sobre o tipo de pessoa que nós, a maioria dos eleitores portugueses, se prepara para eleger Presidente da República. A concorrência é fantástica? Não é. Mas a política nunca deve ser. É muito raro que aconteça a política com, consistir na eleição de pessoas absolutamente inquestionáveis. A política, a nossa relação com a política normalmente deve consistir, uma relação mais racional possível, na eleição do mal menor. E mesmo que a concorrência do Dr. Marcos Mendes não seja fantástica, o mal menor não me parece que seja o Dr. Marcos Mendes, parece-me um mal, parece-me, para fazer uma chalaça fácil e gratuita, parece-me menor, com certeza, mas não parece o candidato mais inócuo, mais desejável, dos que se apresentam a votos. Da parte que me toca, é o candidato menos desejável. Eu acho que prefiro, em última instância, preferiria praticamente qualquer outro candidato ao Dr. Marcos Mendes, e estou a incluir candidatos de extrema esquerda, quer dizer, vamos imaginar que o Dr. António Filipe, do PCP, por absurdo, conquistava a presidência da República, ao menos o homem não esconde ao que vem, haveria alguma animação, haveria com certeza, muita perturbação, muita instabilidade, mas também se quer fartos de estabilidade estamos nós, e a estabilidade não tem trazido propriamente grandes benesses para o país, portanto, fora de brincadeiras, quer dizer, os candidatos de extrema-esquerda não têm qualquer hipótese de ganhar as eleições, entre os candidatos, aqueles acho que são 5 candidatos que têm alguma hipótese de ganhar as eleições, e o Dr. Marcos Mendes é que não, pelo amor de Deus, o Dr. Marcos Mendes, e eu acho sinceramente que ele vai ganhar as eleições, parece-me que tudo aponta nesse sentido, salvo se houver aí umas reviravoltas. Entretanto, fala-se na história, na famosa prenda de Natal relativa à investigação da Spinum Viva, do primeiro-ministro Dr. Montenegro, não sei o que virá daí, não sei que repercussões isso poderá ter na intenção de voto do Dr. Marcos Mendes, mas salvo uma reviravolta assim de última hora, parece-me difícil, relativamente difícil, que ele venha a perder as eleições. Não parece impossível, não acho que ele já tenha ganho, mas parece que está tudo um bocado encaminhado para que isso aconteça. E para que elejamos uma figura que venera, admira, e profundamente Fidel Castro, para que elejamos uma figura cuja relação com o regime angolano também não é despicienda, não é desprezível. Não vale a pena entrar em grandes pormenores, mas uma figura que, para além das relações e destes contactos, estava demasiado próximos com
com regimes ditatoriais, ainda por cima representa, contra mim, o pior do pior do pior do nosso regime. O nosso regime não é um regime ditatorial, é uma democracia ainda muito verdinha, muito fresquinha, um bocado trôpega, muito cheia de defeitos, cheia de lacunas, mas apesar de tudo ainda é uma democracia e por isso eu consigo estar, por exemplo, aqui a gravar este vídeo e a publicar este vídeo sem, que, sem, sem grandes expectativas, sem grandes receios de que daqui a uma hora ou duas a polícia me venha bater à porta, como acontece, por exemplo, em ex-democracias, no caso do Reino Unido, não é? Em que há 12 mil pessoas interrogadas por ano, interrogadas a propósito de tudo aquilo que dizem nas redes sociais, por muito inocente ou irrelevante ou inócuo seja aquilo que dizem. Portugal ainda não chegou a esse ponto, talvez venha a chegar. A eleição do Dr. Marcos Mendes para a presidência da República não seria um bom sinal, com certeza, ou seria um sinal firme de que estaríamos num péssimo caminho, mas é se calhar o caminho que estamos a escolher traçar, porque se ele for Presidente da República, uma coisa é certa, é porque foi eleito, é porque a maioria dos portugueses, ou a maioria dos portugueses que decidiu, eventualmente numa segunda volta, deslocar-se às urnas, terá votado nele. No aspecto formal não há nada a dizer. No conteúdo, se na forma não há nada a dizer, no conteúdo há bastantes coisas a dizer, já acabei de dizer algumas, podemos enumerar muitas mais. O Dr. Marcos Mendes é um delfim, uma espécie tem sido, né, no comentário televisivo, um sucessor do professor Marcelo no comentário televisivo e é um sucessor do professor Marcelo na capacidade, na extraordinária capacidade de, em anos e anos e anos e anos de comentário televisivo, não dizer absolutamente nada de comprometedor, de claro, de não mostrar uma visão sobre o país. Aquilo o homem fala e é um amontoado de vacuidades, o homem diz frases sobre frases que não querem dizer absolutamente nada, tal como o professor Marcelo, o Dr. Marcos Mendes mostra-se firme em relação a 2 ou 3 temas que em Portugal não levantam grandes ondas. Um deles é Israel, justamente, as suas posições muito firmes contra a guerra que Israel tem feito em Gaza, uma guerra que lembra uma resposta à invasão do país por parte de genocidas que assassinaram 2 mil e tal israelitas em poucas horas e raptaram uns quantos e torturaram e mataram depois ainda mais, e agora enviam vídeos aos familiares dos falecidos, com a tortura e com a morte desses falecidos, de crianças a quem foi injetado ar nas veias, e coisas assim que até custa um bocado relembrar, mas o Dr. Marcos Mendes sobre Israel, por exemplo, tem uma postura bastante contrária, bastante firme. O Dr. Marcos Mendes sobre Donald Trump, por exemplo, porque fica bem dizer mal de Trump, é quase uma obrigação na nossa ortodoxia política contemporânea. Portanto, o Dr. Marcos Mendes, tal como o professor Marcelo, também diz com muita fala de Trump com firmeza. Imagino que isso perturbe imensamente o presidente norte-americano. Mas o Dr. Marcos Mendes não se incomoda com essa perturbação. O Dr. Marcos Mendes é franco, o Dr. Marcos Mendes diz o que tem a dizer sobre Donald Trump, tal como o professor Marcelo, e depois também diz umas coisas, estou perfeitamente a imaginar o Dr. Marcos Mendes, enquanto Presidente da República, andar ali pelos balneários da seleção da bola e tal, aparecer nas flash interviews e aquelas coisas, a dizer umas frases, também aliviar-se de umas frases sobre o desempenho da seleção, o jogo do Mundial e dessas tretas todas. Imagino perfeitamente a desempenhar esse papel com mestria, mas não imagino que, fora, noutros assuntos, saia dali alguma coisa que tenha algum préstimo. Ele, aliás, até nomeou para seu mandatário da cultura, assim, acho que o termo é esse, mandatário da cultura, um cantor português de origem africana que se tem especializado, por visto, em condenar o nosso colonialismo, o nosso racismo estrutural. Já surgiu uma mudança do hino, porque o hino é bélico e é, ok, eu não morro de amor pelo nosso hino, não é das peças mais belas da história da música ou da história da poesia. Mas, portanto, o Dr. Marcos Mendes, por vistos, também não gosta, não vai mudar o hino, não sei se quer mudar a bandeira, para mim também pode mudar a bandeira à vontade, também não, verde e vermelho, não acho que seja uma combinação fantástica. Agora, por motivos de colonialismo, imperialismo e racismo estrutural, é que aí já a porca torce o rabo.
Não acho que sejam essas razões para mexermos nos símbolos nacionais, haveria outras razões estéticas e tal. Agora, por vergonha, por sentimento de culpa, façam de uma culpa que não temos que ter, uh, façam um passado mitificado, um passado em que fomos muito malvados, mas por isso o Dr. Marcos Mendes, para dar o destaque a esse um cancionista, acho eu, qualquer coisa, Dino Santiago, não sei quem, não acompanha essas coisas com grande pormenor, mas parece-me que o senhor em causa é esse, e por isso o Dr. Marcos Mendes, ao dar-lhe o destaque que lhe deu, corrobora, confirma, partilhar algumas das ideias do senhor em causa. O Dr. Marcos Mendes também prometeu que vai nomear um jovem para o Conselho de Estado. Não sei se ele especificou a idade, se é um jovem, se tem 18 anos, se tem 19, se tem 11. Pronto, mas é difícil evitar que pensar na possibilidade que o Dr. Marcos Mendes vai nomear um jovem, bastante tenrinho para o Conselho de Estado, que era talvez para não ser a pessoa mais baixa à mesa. Uh, Desculpem mais uma vez, é difícil evitar estas coisas. Mas, portanto, vai nomear um jovem para o Conselho de Estado. Isso tem relevância? Tem relevância, né, para podermos perceber o tipo de pensamento que ocupa o cerebelo do Dr. Marcos Mendes. Nesse aspecto, há alguma relevância nisso. E depois podemos esperar não grandes turbulências, talvez, do Dr. Marcos Mendes presidente, mas podemos esperar esta musorra, um professor Marcelo, talvez um bocadinho, arrisco de dizer, menos ridículo. O professor Marcelo levou a presidência aos limites do inimaginável, quer dizer, um presidente que passa a vida a trocar de cuecas na praia é capaz de ser, era uma coisa um bocado impensável até o defeito do professor Marcelo, o Presidente da República. Talvez o Dr. Marcos Mendes não esculpe esse espetáculo degradante, talvez o Dr. Marcos Mendes evite mudar de cuecas em frente às câmaras de televisão. Tenho essa esperança. Tenho também esperança ainda que ele não venha a ser Presidente, mas acontecendo a fatalidade, tenho esperança que ele não passe a vida na praia a trocar de cuecas, ou a tirar batatas fritas das pessoas que estão a almoçar em restaurantes, ou comer gelados para evitar fazer declarações e beber sorvetes perante as câmaras. Quer dizer, o rol de vergonhas, de embaraços, de enxovais a que o professor Marcelo submeteu a presidência da República durante estes 10 anos é praticamente interminável. Acredito que nesse aspecto, no lado mais folclórico, haja alguma circunspeção por parte do Dr. Marcos Mendes, um bocadinho mais de contenção. Lá está, isso é a forma. No conteúdo, acho, não vejo diferença absolutamente nenhuma. Prevejo mais uma vez uma repetição, aos inícios do regime, ou melhor, uma repetição no sentido que o presidente que vai amparar, vai ancorar, vai legitimar os piores vícios do regime, tal como o professor Marcelo fez. A escola é muito similar, o tipo de pensamento, vamos dizer assim, para sermos simpáticos, o tipo de pensamento de ambos, ou a falta dele, também é muito semelhante, é muito idêntico, e com isso acho que podemos contar no caso de uma presidência do Dr. Marcos Mendes. Há outros candidatos que eu não queria ver na presidência, são praticamente todos, também aquele almirante que organizou uma montagem de tendas para que os enfermeiros vacinassem as pessoas contra a Covid, e com isso julgou que era um herói, e durante algum tempo pareceu que o povo português concordava com ele. Também não queria nada que o Almirante fosse Presidente da República. Meu Deus. Uh, os outros três dos candidatos plausíveis, o Dr. Ventura, o Dr. Seguro, o Dr. Coutrinho, consigo arranjar muitas objeções a cada uma das figuras, do meu ponto de vista. Para mim, ali, em cada uma delas há uma série de fatores que me agradam particularmente, mas apesar de tudo, acho que qualquer dos três seria preferível ao Almirante ou ao Dr. Marcos Mendes. E acho que até o Almirante seria preferível ao Dr. Marcos Mendes. O Almirante me parece um caso grave de vazio. Não é que o Dr. Marcos Mendes tenha aquela cabeça muito preenchida, mas tem mais experiência, tem mais manha, tem mais. Safa-se melhor nos debates e na campanha, na pré-campanha. Okay. O Almirante parece-me um caso assim particularmente agudo de. Deixem-me ver a palavra que posso usar
sem ofender demasiado o senhor, não importa nada de ofender o senhor, mas sem que o senhor pondere levar a tribunal ou coisa do género, não me parece uma inteligência, digamos que o Almirante não me parece uma inteligência brilhante, não me parece que pela cabeça esteja particularmente habitada por neurónios muito ativos. Acho que não é um gênio. O Almirante Gouveia Melo não será um gênio, vamos dizer assim. Mesmo assim, num eventual confronto entre o Almirante e o Dr. Marcos Mendes, apesar de tudo, o Almirante, que conta com os apoios do engenheiro Sócrates, o senhor Sócrates, do Dr. Rio, do Dr. Isaltino, apesar disso tudo, só tem contraindicações, mas não simboliza tanto, não é um emblema tão óbvio do regime e do pior que o regime tem contra o Dr. Marcos Mendes. Acho que estou-me a tentar convencer. Acho que o Dr. Marcos Mendes ainda pode ser mais pernicioso para o país, no sentido de. Não é no sentido de escurar as ações do governo, não é no sentido uh, de ser um presidente da mesma área política do governo. O Dr. Marcos Mendes não tem área política absolutamente nenhuma, tal como o professor Marcelo, são pessoas sem quaisquer convicções, são pessoas que são oportunistas de carreira, a carreira deles não é especialmente na política, é sobretudo no oportunismo, e nisso o Dr. Marcos Mendes é igualzinho ao professor Marcelo. E não são as convicções que os distinguem, não é por termos um presidente alinhado com o governo, é por cima um governo que tal como os anteriores do Dr. Costa, está empenhadíssimo em manter o país na mesma, em fazer com que o país não saia do mesmo. Portanto, que, como de costuma, em Portugal houve uma o tempo do Cavaco, o contexto era outro, houve o tempo do Pedro Passos Coelho, com condições muito, muito adversas, mas que houve à força umas tentativas de reformas, uns esboços reformistas. Agora temos um governo que não se empenha em nada disso, e ao não se empenhar em nada disso, pode contar de certeza absoluta com o aval completo, com o apoio franco e sincero de um presidente, Marcos Mendes. Portanto, acho que se nós queremos que o país não saia deste atraso de vida, se esse é esse o objetivo, acho que o Dr. Marcos Mendes será o presidente ideal para um governo ideal, seja um governo do PSD, um governo do PS. A presidência do Dr. Marcos Mendes, com certeza, não levantaria ondas contra nenhum governo desses. Uh, Portanto, se achamos que o país está no bom rumo, se achamos que o professor Marcelo foi um excelente presidente, se achamos que este governo, qualquer governo que venha aí, socialista, PSD, um governo qualquer do atual PSD, um governo desse género, liderado por pessoas como o Dr. Costa, como o Dr. Montenegro, e não estou a dizer que o Dr. Costa e o Dr. Montenegro são pessoas exatamente iguais, tudo, isto virou um bocadinho menos à esquerda, acho lá está o tal mal menor, mas se achamos que o país está no trilho certo, aquela pergunta que se faz muito nas sondagens americanas, se acha que é exatamente isso, se acha que o país está no rumo certo, se quem acha que o Portugal está no rumo certo, acho que o Marcos Mendes é a escolha mais do que óbvia para manter esse rumo, para ajudar a manter esse rumo enquanto Presidente da República. E, portanto, deve votar no Dr. Marcos Mendes, por visto um número suficiente de pessoas, ou para já um número significativo de pessoas tenciona fazê-lo, tenciona votar no Dr. Marcos Mendes, e é por isso que ele se arrisca a ser eleito, e é por isso que nós nos arriscamos a levar com ele. E acho que por hoje é tudo provavelmente e infelizmente a lenga-lenga. Eu, aqui na lenga-lenga, ideias feitas da Rádio Observador e na crónica escrita do Observador, e onde calhar, provavelmente terei que voltar ao assunto do Luís Marques Mendes, porque suspeito, tenho um forte receio de que não nos venhamos a livrar dele tão cedo, muito pelo contrário, acho que há uma hipótese considerável de levarmos com ele durante 5 ou 10 anos. É um risco que corremos, é um risco. Não, isso vai acabar com o país? Não vai acabar com o país, mas vai manter o país como está. Vai dar um grande impulso a que o país não saia do sítio. E isso parece-me negativo, mas lá está. Se isso é decidido em eleições, é porque os portugueses querem isso. Se os portugueses querem isso, querem estabilidade, querem fogem das reformas como o diabo da cruz,
Se é esse o objetivo, acho que o objetivo será bem consolidado com a eleição do Dr. Marcos Mendes, com a manutenção deste governo, de um governo similar, e, portanto, o que eles querem é o que eles terão. E nesse aspecto não há nada a dizer. É pena que o pensamento dos portugueses não seja outro, a vontade, a ambição de que o país, não acho que Portugal seja nenhuma força que possa subir aos píncaros da humanidade e dar o exemplo e tal, mas acho que o país podia ser melhor do que é, acho que podíamos viver melhor do que vivemos, acho que podemos ter condições de vida um bocadinho menos duras e menos custosas do que aquelas que temos, mas como se vê, não, não isto puxa, puxa, como dizia o outro, e não dá para mais. A gente puxa nisto, não dá mais. E a gente não puxa muito. O português médio não puxa muito por nada. O português médio quer, não se importa que isto continue assim, e se calhar até gosta que isto continue, quer mesmo decididamente que isto continue assim. Não há nada a fazer, isto vai continuar assim. É de longe o mais provável que vai acontecer nas eleições presidenciais e com uma certa probabilidade vai acontecer a eleição do Dr. Marcos Mendes. O pior, aqui, um símbolo daquilo que o regime tem de pior. Não estou a falar das franjas extremas, da extrema esquerda, não estou a falar disso. No regime, naquele centrão, naquele regime moderado que não avança, o Dr. Marcos Mendes é o símbolo, é a bandeira, o hino disso tudo. Há quem goste disso, eu não gosto, mas fico por aqui, até para a semana. Até para a semana.